Fala aí, Red Band, você acompanha o canal United by Metal. A gente tá aqui com essa presença ilustre do Cringer, cara, do Heavy Metal Online. Beleza, mano? Grande prazer. Seja bem-vindo a Manaus. Grande prazer. Beleza. Valeu demais, né? Cringer, é o seguinte, eu gostaria de fazer uma pergunta básica de como que foi a ideia, a concepção de tu criar o Heavy Metal Online e se tu já tinha esse direcionamento que o canal tem hoje. Então, na verdade, o direcionamento exato que o canal tem hoje, eu não tinha, né? Na verdade, eu já tive fanzines, xerox e tal, eu distribuía através de cartas sociais. E aí eu tinha aquele formato de entrevistar bandas nacionais e tudo mais, mas eu não tinha o formato do programa em si. E eu sempre quis fazer um lance na TV, assim, na TV com câmera e apresentação, porque eu via muito o Fúria Metal, que o Gastão levava as bandas do Brasil lá. E muitas bandas de Minas Gerais que ele levou lá no Fúria Metal, eu conhecia através do Fúria Metal e não, assim, da cena de Minas Gerais, porque eu sou do interior de Minas. Então eu achava muito interessante aquele modelo, então eu comprei uma câmera e comecei a fazer assim, improvisado mesmo. Comecei a aprender a editar, comecei no Movie Maker. E depois eu fui melhorando, assim, e depois eu fui criando formato, entendeu? Um formato que atendia, assim, a cena underground, assim. Eu nunca tive muito interesse em trabalhar com banda mainstream, eventos grandes, essas coisas não. Eu nunca tive muito tesão pra essas coisas não. Eu sempre fui um cara mais ligado ao underground mesmo e fui moldando o conteúdo de acordo com a cena, entendeu? E você já fez diversos documentários a respeito dos mais variados assuntos relacionados ao heavy metal. Qual foi assim? Eu lembro muito do o Mal que nos faz. Isso mesmo. Que tem, ele foi muito comentado e talvez tenha sido o primeiro que eu vi do Heavy Metal Online. O que aquilo te trouxe, que aquele documentário te trouxe, tanto da parte boa, o feedback, né? A parte boa quanto a parte mais polêmica. Exatamente. Na verdade é o seguinte, fazer conteúdo na internet, assim, pra rede social, essa primeira coisa que você tem que ter, você não pode ter medo, cara. Você não pode ter medo do resultado, não, porque muitas pessoas tentam te oprimir, né? Sempre vai ter um cara ali para dar um dislike, para falar mal e tal, isso aí. Então você tem que estar preparado para isso. Quando eu montei o canal, eu já estava preparado para isso, para as críticas, né? Então, quando eu lancei os temas, assim, antes de fazer o documentário, as pessoas começaram a criticar, falando que não se pode tocar nesse assunto cristianismo dentro do heavy metal, que não sei o quê, essas coisas todas. Mas eu, assim, eu sou um cara que eu tenho a minha ideia e quando eu monto um roteiro, uma ideia, eu vou até o fim, cara. Custe o que custar, assim. Com críticas ou sem críticas. Então eu peguei e fui até o fim e entrevistei várias pessoas, faltavam algumas pessoas, convidei muita gente que não quis falar, entendeu? Deram não. Muitas bandas importantes que faziam parte da história e não quiseram entrar por medo ou por questão de não querer tocar nesse assunto, né? Hoje em dia as bandas estão muito assim, né? Elas não querem enfrentar nada mais. Hoje não quer falar mal de política, não quer falar mal de religião, não quer combater nada. A verdade é que está acontecendo com muitas bandas do Brasil é isso, elas não querem combater mais nada. Elas querem falar de história, falar de viking, então se escondendo muito daquela atitude de bater, entendeu? Então eu peguei e fui fazendo, assim, algumas pessoas que consegui fechar um roteiro depois de uns 2 anos gravando, mais ou menos. Consegui fechar o roteiro. E quando foi pro ar, eu achei que eu ia ter muita crítica, assim, principalmente da cena black metal, assim, mas na verdade foi ao contrário, assim, eu tive muitas críticas de pessoas cristãs, assim, envolvidas com heavy metal, assim, as bandas de white metal, algumas pessoas que apoiam esse cenário, falando que eu fui muito parcial, assim, eu teria que ter dado voz para as bandas de white metal, entendeu? E para elas também se justificarem com relação ao cristianismo na cena. Mas eu sempre falo que essa questão do white metal, por exemplo, ela não faz parte do meu trabalho, assim, nunca fez desde a época de fanzine, então eu também não conheço bandas assim, não tenho contato com esse cenário, eu nem vejo que esse cenário também nem se movimenta tanto assim, com turnês, shows, festivais, eu não vejo essa cena. E então eu realmente sofri muitas críticas assim por ter sido parcial, mas essa é a minha pegada mesmo, é música underground, metal, death, thrash metal, então eu tô dentro do cenário que eu realmente estou, assim, eu fiz um documentário para aquele público, então foram muitas críticas dos cristãos, assim, que me criticaram, mas ela é normal também, velho, eu não ligo com isso, cada um dá sua opinião e eu respondo os que eu quero responder, tem gente que eu nem respondo também, e bola pra frente. Tem realmente vários documentários muito bacanas e eles têm não vou dizer proposta, mas eles têm esse viés de fazer a pessoa refletir, né, cara? São assuntos bem complexos, alguns. E eu gostaria de saber de ti, assim, qual foi o melhor, qual foi desse documentário com vários temas, qual foi que tu teve a resposta que tu esperava? Não que tu estivesse buscando uma, mas como resultado final, tanto de projeção e resultados do vídeo, quanto da própria edição, do formato, de como ficou o resultado de que tu planejou e do tema também, das respostas que tu recebeu.
Na verdade é o seguinte, teve vários temas assim que eu coloquei em pauta que deram bons resultados assim, em termos de esclarecimento, porque o resultado não é views e nem ganhou dinheiro com o YouTube, você teve tantos views do vídeo, não, talvez o resultado é aquele que seja um número menor de pessoas que assistem e que conseguem entender e usar aquilo futuramente, entendeu? Então tem vários casos assim, mas eu acho que esse documentário do O Mal Que Nos Faz, ele foi muito bom para alguns cenários assim. Existia muitos casos na cena de bandas do Brasil que iam para a Europa, que iriam para outros festivais e tocavam com bandas de white metal, ou bandas que eram acusadas de serem white metal. E as pessoas pegavam esses cartazes e riscavam. O Anerfle mesmo, aquela banda de black metal do Rio de Janeiro, eles tinham muitos cartazes na Rússia que tocaram, essa banda é white metal, aí os caras riscavam o cartaz, como banindo a banda por ter tocado num festival com uma banda ou que tocou com, sei lá. Então isso chegou num ponto que isso parou de acontecer, velho. Esse documentário meu, falando de cristianismo, ele ajudou a enfraquecer os fofoqueiros da cena que ficam acusando bandas, entendeu? Então ele ajudou a enfraquecer, os caras perderam a graça. Tipo assim, bandas igual o Torture Squad e o Anerfle e outras mais, falaram assim, não, se tiver num festival e tiver uma banda de white metal, eu toco do mesmo jeito, aquilo ali é minha profissão, é meu trabalho. Então eu não me importo com isso, o cara passa a mensagem dele, eu passo a minha. Então quer dizer, então isso desmistificou muita coisa, entendeu? Então acho que foi importante assim, esse viés assim. E outras coisas mais assim, talvez um negócio que está funcionando muito no meu programa é o Bloco 3 em 1. Assim, um exemplo, eu rolei uma banda que chama Carniça, uma banda de death metal lá do sul, lá de São Paulo, do interior de São Paulo, e um cara de festival do sul do país ouviu, pô, que banda legal, pesquisou, ouviu o som, gostou, entrou em contato com os caras e levou os caras para tocar no festival dele. Então é isso que é o mais interessante, não importa se o vídeo tem 10 mil ou se ele tem 1000, o importante é o que ele fez para movimentar de alguma forma a cena, entendeu? Eu mesmo já conheci várias bandas que você indicou lá e que se de repente não tivesse essa projeção, a gente não ia saber por causa da dificuldade mesmo. Então. E eu queria que você falasse, Cleiton, também você tem muitos parceiros, né, hoje em dia no Heavy Metal Online, né? Sim. Eu queria saber que você falasse assim, do que isso te ajuda, tanto na questão de cobertura de eventos, de shows. Eu lembro também que você falasse de uma outra coisa, da dificuldade que você teve na tentativa que você teve de tentar entrevistar o Sepultura, acabou não conseguindo. Ou sei lá, por algo que gerou algum entrave ali. O que você fala dessas duas coisas? Tanto da questão dos parceiros que você tem, como isso te ajuda, e essa questão da dificuldade que você teve. Então, é porque na verdade é o seguinte, chegando parceiros, cara, eu consigo muitos parceiros, tem a galera que me apoia, divulga, bota no blog, site, tem muitos parceiros assim, bandas também que divulgam, porque eu sem querer ser metido, eu sou um cara muito tranquilo, assim, eu sou um cara acessível. Se você entrar lá no meu Facebook, bater um papo, eu bato um papo tranquilamente. Não é porque eu tenho um canal no YouTube, velho, que eu sou famoso, não. O problema é que tem gente que faz canal no YouTube e acha que, porra, eu sou o mestre agora. Eu quero chegar no show, quero tirar foto comigo, quero dar autógrafo. Porra nenhuma, velho. Eu sou apenas um veículo dentro de uma cena underground, entendeu? Então, assim, por isso que eu tenho, as pessoas às vezes entram lá, acham, esse cara não vai nem me responder. Eu respondo, não, velho, e aí, beleza e tal. Pô, divulga meu programa aí, divulga sua banda aqui, vamos fazer uma parceria aqui. Então, eu vou agregando muitas pessoas, eu dou muita atenção pra quem entra em contato comigo, entendeu? Eu respondo tudo, velho. Chego em casa depois do serviço, é praticamente um outro trabalho meu lá. Eu vou lá responder e-mail, responder inbox, responder Instagram e responder o YouTube, né? A galera que comenta embaixo, eu vou responder. Então é tipo um lance ali que eu faço. Então por isso que a galera tem essa parceria comigo. Tanto que eu lancei um projeto do Crisium agora no Brasil, o projeto do Crisium levou o Crisium na minha cidade, e várias pessoas do Brasil inteiro contribuíram, velho, com grana. Ó, velho, toma aí CD, mandando CD, mandando... Quer dizer, porque a galera confia em mim. E eu também sou um cara que eu dou feedback também na vida. Então acho que a parceria é isso, cara. A parceria você tem que ser um cara acessível e tal, tá na frente, à frente do negócio e dar o feedback e apoiar e pedir apoio também, tá entendendo? Porque é um ciclo, a internet é um ciclo, não é tão fácil assim, se vocês sabem. Você bota no YouTube, meu irmão, o negócio demora a chegar. Não é que você colocou lá, todo mundo vai ver, não. Você tem que fazer o veículo e tal, mandar link inbox e vai assim nessas questões, entendeu? Então essa questão. A questão do Sepultura foi muito importante, essa questão do Sepultura. Muitas pessoas têm medo, cara. Tem veículo de imprensa, tem canal de YouTube, tem medo de falar dessas coisas, entendeu? Eu não tenho medo, velho. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não sou amigo de banda nenhuma, você tá entendendo? Eu faço pela banda, não faço pelo cara. Tem muito cara que acha, não posso falar isso da banda porque são meus amigos.
Ah, não posso falar tal coisa porque o cara é chegado meu, ou então é amigo do meu amigo. Então eu não sou assim desse ciclo. Se eu tiver de falar alguma coisa, eu falo abertamente, entendeu? Não tenho medo de falar as coisas. Então, principalmente no meio da imprensa, existe essa galerinha que fica uma ligada com a outra, talvez o cara da capital ali e tal. Então o Sepultura foi um lance que eu solicitei várias vezes uma entrevista e eu não fui respondido pela assessoria de imprensa. E aí a assessoria de imprensa não respondeu, não deu ideia, ficou também soltando piadinha no WhatsApp, né, sobre que eu estava pedindo a entrevista, sendo que a banda estava na minha cidade. E aí não aconteceu pela segunda vez, eu não fui respondido, e aí eu tive essa ideia, falando, tem que questionar, será que o Sepultura não quer mais falar com a mídia underground, não é mais importante, só a mídia grande? Talvez Talvez os caras sentam numa mesa de negócio, porque o Sepultura é uma empresa, falam, não, ó, tira esses caras aí, esses canalzinho pequeno, blogzinho, sitezinho, deixa para um lado. Vão mexer só com Record, SBT, Jô Soares e vão focar nessa turma. Pode ser que a estratégia da banda seja essa, só que as pessoas precisam saber disso, entendeu? Eu não posso simplesmente tomar um não e ficar calado, então eu quis transparecer isso aí. Qual o caminho que quer chegar? Porque o caminho do sucesso de tocar para 10 mil, 20 mil não é. Porque o Sepultura está tocando em Belo Horizonte para 300 pessoas, entendeu? Tocou na minha região lá para 300 pessoas. Então, negócio, grandes públicos não é mais. Então, a estratégia talvez seja outra. Mas as pessoas têm que entender isso, esse contexto de o que acontece com a imprensa às vezes. Ou então com um canal igual o meu que não ganha nada e muitas vezes recebe não e tudo mais. Então, mas é uma coisa normal. Talvez a banda nem fique sabendo isso, mas é porque como funciona muitas vezes a engrenagem, talvez público, banda, não entende como que é esses bastidores, entendeu? Sim. Os bastidores muitas vezes são assim, eles funcionam só para alguns maiores e tal, e o cara vai tentando fazer o mercado dele ali de acordo com o que ele acha que é certo. Então foi um negócio que assim, foi bem esclarecedor, assim. Não tem nada a ver, velho, Sepultura, se tiver um dia de entrevistar, entrevista, não tem nada a ver com a banda, com a música, a obra é outra coisa. A estrutura comercial é que foi questionada por mim, entendeu? Clinge, eu queria que tu me desse tua opinião sobre o que tu acha que pode ser um entrave, ou se tu considera isso um entrave. Deixa eu te fazer aqui a introdução. No YouTube, qualquer canal sobre as coisas mais esdrúxulas e bestas possíveis atinge um número muito grande de inscritos e de visualização, gente com amoeba e todo tipo de idiotice. O heavy metal, né, um canal sobre rock, por exemplo, que está na internet, ele tem capacidade para atingir o Brasil todo. E a gente sabe que existem muitos headbangers no Brasil todo. Eventualmente em uma cidade pode não ter tantos, mas no Brasil todo tem muitos. Aí você tem canais como, por exemplo, do próprio Gastão, que é um cara que saiu da TV aberta, né, da MTV, e o cara até mesmo, sei lá, até ano passado tinha menos de 70 mil inscritos. É muito pouco para um cara do calibre dele. Exatamente. O teu canal, cara, o Heavy Metal Online, né? Agora ele tá com mais de 10 mil inscritos. Isso, e, pô, quando a gente começou o teu canal, tinha menos de 5 mil inscritos e eu falava pra esses caras que, pô, esse é um absurdo, cara. Como é que é um canal de tanta qualidade assim? Tem muitos canais bons que falam sobre rock e o número de inscritos e de visualização é esdrúxulo, é patético, né? Aí eu queria saber se o que tu acha que poderia ser um entrave que essa mídia não consegue chegar a um número maior de headbangers, que a gente sabe que tem muitos no Brasil. Então, exatamente, na verdade esse é que é o grande desafio, porque o canal do Whindersson Nunes, aquela turma lá que Porta dos Fundos, é outra coisa, outro público, a molecada, né? A gente não tem como nivelar isso, porque os ídolos da juventude hoje são esses, né? Quando eu assisti o Balão Mágico, em 80 e poucos, era uma coisa. Hoje meu filho assiste o Whindersson Nunes, não sei o que, a Moura, Cauê Moura, essas coisas aí. Então a gente não pode comparar com esse cenário. Mas essa é a minha grande pergunta. O público do heavy metal, os headbangers mesmo, eles não consomem o que está na tecnologia hoje, o que está na ponta do negócio hoje. Então eu tenho realmente eu tenho essa dúvida, assim, o porquê disso, né? Porque as pessoas não conseguem. Esses são os números. O Gastão talvez seja o cara que tem o maior canal de heavy metal do Brasil hoje. Heavy metal rock, né? Rock heavy metal. E depois disso, cara, todos os canais que tem são de 10 mil inscritos para baixo. Entendeu? Não tem grandes canais. Nós temos Heavy Talk, né? Que é o puta do canal lá do Sul, né? Também nós temos até o Arte Extrema, do Fábio lá de São Paulo também. Então nós temos, mas não vai, cara. Parece que essa galera, eles não se interessam pelo conteúdo e também não compartilham, assim, não compartilham aquele conteúdo. Então é realmente difícil. Para mim chegar o meu vídeo assim, a 5 mil views no mês,
eu tenho que divulgar no Facebook, divulgar no YouTube, mandar no inbox, mandar para vários blogs, vários sites, e o assunto tem que ser muito relevante também, assim. Quando tem uma relevância maior, uma polêmica maior, que aí todo mundo gosta, mais né? fácil. Tipo um vídeo do Gorgoroth, por exemplo, pá, falando mal dos caras, todo mundo compartilha, pá, aí o negócio dá mais uma viralizada. Treta, né? Dá treta, mas eu também não quero ficar só fazendo só treta. Eu quero arrumar a treta no dia que tiver treta, eu não quero ficar arrumando, criando uma treta do nada, assim. Então o que acontece muitas vezes é isso. Eu tenho um número assim de views por mês, eu tenho 10 mil views, tem vídeo meu que dá 12 views, dá muito mais views do que os meus inscritos. Então muitos canais aí que tem 20 milhões, o cara tem 5 milhões de views. Sim, então eu tenho essa proporção, assim, minha proporção de gente que assiste é um percentual muito bom, assim, daqueles que eu tenho inscritos. Mas esse é o desafio, cara. Eu não sei o que acontece, não. Se a galera fica muito dispersa, ou se alguns contextos, assim, a galera acha chato também. Porque tem muito cara que gosta de heavy metal e tal, mas não quer ficar discutindo cena. Não quer ficar falando de cena, quais os problemas da cena, né? O cara não quer, então o cara não tem saco. E o meu programa ele é um pouco difícil também de ser consumido, porque ele tem 40 minutos, cara. Eu faço programa pro cara sentar em casa, botar na TV, tomar uma cerveja, esse tipo de programa. Eu faço para esse modelo. Depois eu vou colocando ele no Facebook, picado, algumas coisas picadas e tal. Aí quem quiser assistir rapidinho ali no celular, assiste. Mas o meu conteúdo é para quem realmente aprecia, quer achar uma banda nova, quer saber sobre uma banda, quer realmente saber qual cena do heavy metal, assim, do Brasil principalmente. Então, por isso que eu tenho feito nesse modelo. Mas os números são alarmantes mesmo, né, de rock e heavy metal. Não temos canais grandes no Brasil. E falando de canal internacional, nós temos o canal do Sandan, Bangers TV, né? Bangers TV, que também não tem muitos views. 20 e poucos mil views em um vídeo, 15 no outro, 10 no outro, 5 no outro. Então, assim, o cara também, uma puta estrutura, né, do Canadá, o cara já fez vários documentários pelo mundo. O cara é fera. O cara é fera e também não explode. Falando em treta, já que a gente tocou no assunto, né, recentemente você fez um vídeo falando sobre o Angra. Sim. Né? E ao mesmo tempo que eu vi muita gente elogiando você, falando de uma banda mainstream, né? Uma banda maior, que tem um alcance maior, que não está ali vamos dizer assim, no underground, né? Teve muita gente que falou assim, porque você não precisa falar desses caras não precisam. Você deve ter lido alguma coisa assim nos comentários. E eu queria que você já meio que falou sobre isso, mas com relação a esse tipo de situação, você já falou fez um documentário sobre o Metallica também. Isso. Da mesma forma, teve muitos comentários, você vai falar do Metallica, não sei o quê. Como é que você reage com relação a isso, com essas pessoas que de repente só te permitem, vamos colocar entre aspas, assim, falar sobre bandas underground? Pois é, na verdade os caras querem mandar na sua vida, né? O cara tá lá na casa dele, eu tô lá ralando pra caralho pra fazer um vídeo, editando, e eu não posso falar, não. Eu sou proibido de falar do Metallica, né, velho? Tipo assim, né? Então as pessoas são engraçadas, assim. O Angra não precisa de você. Cara, eu não tô nem aí pro Angra, velho. Aquilo ali é minha história. Eu contei a minha história eu vou contar. E a minha história não só com o Metallica, o porquê que eu acho o Metallica muito maior do que ele é. Eu acho que ele, pela sonoridade que ele tem, ele não deveria estar onde ele está, porque o Metallica é uma banda bem comum em termos de sonoridade. Eu vou falar, cara. E se a galera não quiser ver, não assiste e tal, e achar que problema. Mas eu tenho que falar aquilo que eu penso, eu tenho que falar aquilo que é a minha história, que aquele é o meu canal, e eu faço sozinho aquela porra toda, entendeu? Então, é engraçado que muita gente meio que quebrou a cara pensando que você ia meter o malho no Angra ali. Na verdade não foi nada disso. Você contou a tua história e como você enxerga a banda. E muita gente, eu vi de comentários assim, ainda elogia o Angra como se fosse proibido a gente falar de tais bandas e de repente elogiar o que tem que ser elogiado. E na verdade é que nós temos um grande problema no YouTube, vocês devem isso também, na rede social, que o cara não assiste e comenta. O cara não assiste, o cara lê o título e comenta embaixo, mas ele não assiste o vídeo. Então isso é um grande problema. O do Metallica foi assim. Muitas pessoas, contar a história do Metallica. Cara, eu não tô contando a história do Metallica, assiste o vídeo aí. Síndrome de hater. Exatamente. Então o cara nem assiste. Então muitas pessoas têm isso, de querer comentar o negócio antes de assistir o conteúdo. E aquilo ali, velho, que eu falei do Angra, é a realidade mesmo. Todo mundo sabe, mas ninguém fala. Esse aqui é o detalhe que eu falo de imprensa também. Todo mundo sabe, conhece a história. Uma vez o cara de São Paulo ali, o cara é meu amigo, a empresa que é dona do Angra é minha amiga também, daqui uns dias eu vou pedir credenciamento do show deles. Então eu não quero gerar desconforto com isso. Entendeu? Pra mim, cara, eu não tô nem aí pra gerar desconforto pra ninguém. É a minha história, aquilo ali realmente todo mundo sabe que tudo que eu falei não é mentira. Entendeu? E é um posicionamento
de uma reportagem, na verdade. Isso não foi de meter o malho na bunda. Não. Fica claro assistindo. Fica claro assistindo. A única coisa que eu fiz ali, logicamente, a gente tem que fazer isso no YouTube, nós temos que colocar um título mais sensacionalista. Eu, às vezes, sou criticado pelas minhas chamadas, os meus títulos, os meus banners, a galera me critica. A galera chama de clickbait, né? A galera fala, tome cuidado. Não, cara, eu faço um negócio meio sensacionalista mesmo. Porque senão o nego não te assiste, cara. Verdade. Se você não fizer um negócio que tem uma matéria com conteúdo mais chamativo e um título chamativo, eu vou ser pra sempre o Klinger, gente boa, que faz o Heavy Metal Online, apoia as bandas do Brasil, mas que você tá ali na timeline, tem Heavy Metal Online novo, passou, você nem vai ver. Entendeu? Você é sempre o bonzinho que não vai ser assistido por ninguém. Então por isso que eu coloco mesmo essas chamadas pra pimentar a galera. Teve uma chamada minha aí, inclusive, do Miastenia, né? A menina do Miastenia, na maior treta aí. A menina que pegou meu negócio, deu um print, falou que pessoas que não têm contexto histórico, não sei o que lá, que não tem... Fica tentando ocultar a discriminação que as mulheres sofrem dentro da cena, que fica chamada... Cara... Se foda, velho. Aquilo ali falou mesmo, a menina falou aquilo ali do Miastenia. Não foi uma coisa pra ocultar discriminação de ninguém, não, cara. Foi uma história, aconteceu, eu perguntei, ele tá batendo papo, eu fiz a chamada. E aí, cara, as pessoas, elas querem te cobrar isso, entendeu? Cara, eu não tô nem aí, eu vou fazer, esse é o meu trabalho, eu vou continuar e assim. Só que eu sou um cara que eu sou a pó da porrada que eu não tô nem aí. Eu não me importo com isso, com essas coisas de crítica. E não fico tristinho também à noite. Ai, tô triste, não, porra nenhuma, foda-se. Criticou, respondo, tem gente que não respondo, tem caso que eu apelo, tem caso que eu respondo com educação, entendeu? Então é muito isso, então eu uso essa ferramenta assim, de sensacionalismo ali, em algumas chamadas para que as pessoas deem mais atenção para mim. Senão eu passo batido, cara, ninguém vai me assistir, você é sempre o bonzinho que apoia, mas ninguém vai me assistir, entendeu? Bom, galera, então é isso aí, a gente estava aqui batendo um papo aqui no Papo de Bangers com o Klinger, e se eventualmente você não conhece o canal do cara, o Heavy Metal Online, tá aqui na descrição do vídeo, o link para você clicar lá, se inscrever, que tem materiais sensacionais lá, cara. É isso aí, valeu, hein?